E é sobre educação que a gente vai falar agora. Sobre o direito, sobre a educação, qual é essa relação? Você já entendeu que o nome direito na escola é errado, né? Segundo o educador. Ciência jurídica na educação. Ou direito na escola para nós do direito. Eu quero te mostrar alguma legislação e quero te falar também sobre método. Mas quero te dar um contexto sobre legislação, sobre por que o direito tem que estar na escola. Primeira coisa, lei. Você já viu que a gente influencia muitos lugares a aprovar legislações municipais. Este não seria o método adequado para se inserir uma disciplina lá na educação. Não seria. Via Conselho Federal de Educação, o executivo é que determina o que é ensinado para os nossos indivíduos. Ele é que escolhe qual é a nação que quer formar. E eu, agora uma opinião muito pessoal, eu não acho que a gente está escolhendo a melhor formação. Não acho. Acho nosso currículo muito conteudista e a gente omite pontos relevantes da formação do ser humano. Tá? Só óbvio, se você entra na educação, você não aprende as regras de onde você vive, ela não está te formando enquanto cidadão. Não está. Então não acho que a escolha foi a melhor. Mas, e sobre lei? Existem hoje 15 projetos federais no Legislativo Federal. 15. Um deles é de nossa autoria. E a gente já sabendo isso, sempre soube que esses projetos existiam, a gente vem já conversando com várias esferas. Executivo, Legislativo, Municipal, Estadual e Federal. Todos esses a gente já tem alguma influência, alguma relação. Todos, em todas as esferas. Seja em vários municípios, seja no Estado, seja na União. Tanto Executivo e Legislativo. Todos. Já sentamos com o ministro da Educação ou já sentamos com diversos deputados, estaduais e federais. Já sentamos com o secretário de Educação e com dezenas de prefeitos. Então, a gente tem feito esse caminho porque a gente percebeu que o prefeito, ele quer isso na cidade dele. Principalmente o prefeito que estudou a matéria, fala, isso vai ter, na minha cidade vai ter. E a diretora da escola fala, na minha escola vai ter. Aí tem. Um deputado uma vez falou pra gente, falou, não, vocês não vão conseguir colocar isso. Eu falei, ao contrário. Vocês não vão conseguir tirar. E depois que entra, não sai. A diretora fica meio assim, o que é, mas na hora que ela vê a aula, vê a reação, vê o que acontece, os resultados, ela fala, na minha escola vai ter. E não tira por nada. Importante eu dizer, porque os estados e municípios, os municípios e as escolas, elas têm autonomia legal para gerar os seus projetos e uma parte do conteúdo. Então a gente aproveita desta autonomia para dar uma adaptada no conteúdo. E é totalmente legal, tá? Tem uma pergunta. Ele tem colocado nas municipais. Todas aquelas cidades que você viu lá são em municípios em fundamental, no ensino fundamental. Porque, para quem não sabe, a escola integrada em Belo Horizonte ela é municipal. Não são todas que são integradas. É um universo aí de menos de 200 escolas, 180 e pouco, salvo engano. Tá? Então, eles têm autonomia para gerir as escolas, claro, por meio de diretor. Isso tem total sentido, junto com as teorias educacionais mais modernas, né, de gestão participativa e colaborativa. Então, elas são muitas vezes eleitas para o cargo, então elas têm poder de decisão. E a gente faz dessa maneira. Mas é aí que vem o ponto. O direito, ele não precisa de lei. É aí que está, não só porque não é a melhor estratégia, já tem lei que determina o ensino do direito. É o que eu vou te mostrar aqui agora. Tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Já tem lei, já está lá. Então o direito já está na escola, ou deveria estar. Primeiro, porque já tem lei. E o segundo, porque ele já está em todas as vivências ali dentro. Eu vou te dar 2 exemplos agora para te mostrar isso, como ele está lá e o pessoal não percebeu. O pessoal, eu falo, alguns educadores. O primeiro caso, uma professora de uma cidade interior nos procurou e falou, olha, eu estou com um problema. Eu vi um crime dentro da escola, na verdade nem me contou dessa forma. E ela acabou entrando junto nisso. Por quê? Aí ela falou assim, olha, eu fui intimada e eu quero saber o seguinte, eu vi um abuso na escola. O que ela viu? Aí eu vou fazer o jogo dos 3 erros aqui com você. Ela falou que viu um abuso, eram adolescentes dentro do banheiro forçando uma menina de 12 anos a coisas sexuais. Não chegaram a ter o sexo, pelo que eu entendi, tá? Mas forçaram ela. Ela falou, eu vi esse abuso e eu fiquei com medo e eu saí. As pessoas viram isso, outros alunos. Falaram, a professora estava, a professora estava. Ela falou, por ter feito isso, eu vou responder pela omissão? Vamos ao jogo dos erros aqui. Primeiro, ela não viu um abuso.
ela viu um estupro de vulnerável. Tá? Menina de 12 anos, ela querendo ou não, aquilo era um estupro de vulneráveis. Segundo caso, isso não é uma omissão, ela não responde pela omissão. Pode ser que ela responda até pelo próprio crime. Ela responde pelo próprio crime, porque no caso ela tinha o dever de cuidar, como educadora. Ela, pelo menos a polícia ela tinha que chamar. Então eu falei, ó, o seu problema é gigante. Tá vendo que o direito já está dentro da escola? Outra diretora que me contou de droga na escola, tem uma, não vou dizer qual cidade, qual escola, ela tomava a droga dos meninos, aprendia. E o pior, aguardava. Tráfico de droga, né? Foi professora. Então, mas entende isso. Isso não estou falando aqui contra os educadores. Cara, é totalmente solidário a eles. O que eles estão fazendo ali não é papel de professor, é papel de polícia. Isso é papel de polícia. Então, é muito importante, esse é o primeiro tópico que eu abordo, a gente diferenciar o que há de disciplina, que é sim responsabilidade da escola por meio do seu regimento, a direção tem total autonomia para decidir, do que é ato infracional, do que é o crime cometido pelo adolescente. Então, para o adolescente vendendo droga, estuprando, batendo em professor, isso não é ato de indisciplina. Isso é crime e tem que ser tratado como crime. Então, meu discurso é de trazer polícia para dentro da escola? Não, gente, não é isso. É levar a educação para dentro da escola. Ensinar para ele primeiro que isso é um crime. Minha ideia não é puni-lo, é muito antes. Embora tem casos que necessitam da punição. Óbvio, não estou desconsiderando isso. Mas a gente tem um dever antes de punir, o dever de ensinar. Então é esse dever que a gente está fazendo. E nós, advogados, nós temos o poder para fazer isso. Principalmente enquanto ordem dos advogados. Porque quem não convive muito com a ordem dos advogados não sabe o tanto que é um órgão poderoso e influente. Quem tem o poder de fazer, tem o dever de fazer. Então nós temos o dever. Se nós entendemos o que é a matéria, nós temos que chegar para a educação e dizer, olha, precisa. Por mais que alguns reajam, dizer, não acho que é importante, porque a educação, como todas as áreas, tem uma parcela que tem tendência a se fechar e querer criar suas próprias soluções. Mas ela não tem como criar uma solução que não está dentro da cabeça dela. Se ela não conhece a matéria, ela não tem como falar que a matéria é que resolve isso. Então, nosso dever é ensiná-las também, com muito amor. Não é uma guerra de advogados contra a educação. Não é isso. A gente precisa falar, olha, a gente tem algumas soluções. Nós vamos revolucionar a educação, vamos mudar tudo? Não, mas a gente resolve alguns problemas que são essenciais. São essenciais, tá? Então, eu preciso de te mostrar algumas normas que já determinam o ensino do direito. Veja só. Eu começo aqui, ó. Lembrando que a partir de agora, a gente entra na ciência do dever ser. Por que o direito é a ciência do dever ser? Porque a partir do momento que está principalmente normatizado, não é mais opcional. Já pressupõe que passou por um diálogo, por um estudo, por uma votação por representantes eleitos. Então isso aqui é obrigatório. O que está na norma não é opcional. E o que não é opcional? A primeira coisa é essa sensação de que só a educação resolve os problemas da educação. Não, a educação não é um lugar mágico. Não é um lugar mágico que você entra, o indivíduo entra aqui dentro e começa a passar pelo processo de ensino-aprendizagem. Ah, agora sim eu estou sendo educado. Não é isso que a Constituição nos diz e não é isso que funciona. A educação ela é construída pela família, ele está sendo educado em casa. Ele é construído pela escola e ele é construído também pela sociedade. E quem é a sociedade? Somos nós. O conselho de classe está dizendo, tem um problema aqui. Então nós não somos, como algumas pessoas querem dizer, um ser de fora da educação que quer entrar e ensinar o educador a educar. Nós não somos de fora da educação, nós somos de dentro da educação, por duas razões. Primeiro, porque nós somos submetidos a todo o processo educacional. Todo mundo que está aqui tem uma vida sentada em cadeira de educação. Uma vida. No segundo, nossos filhos estão aqui também. Então nós somos parte ainda. E terceiro, nós somos a sociedade. Então nós que construímos a educação. E nós temos uma solução. Tá? Então ela precisa ser ouvida e respeitada. Não somos ninguém de fora, não estamos querendo ensinar ninguém a educar. A educação é uma construção. O educador sentar numa cadeira de juiz e falar, isso é relevante. Não é ele que decide. O educador ele é um operador da educação. O currículo é decidido pela sociedade, é importante deixar isso claro. Então, nós estamos participando dessa construção muito legitimamente, constitucionalmente. Então, você aprendeu agora sobre a Constituição Federal, que é a educação, família, sociedade e escola. Agora a gente vai para a Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a LDB. O que a LDB nos fala?
Esse é o artigo 26. Os currículos da educação infantil, fundamental e médio. Currículo soma de habilidades e conhecimentos. Infantil, fundamental e médio. Você que está muito fora da educação, isso corresponde à educação básica. Infantil, fundamental e médio. O que deve ter lá? Conteúdos relativos a direitos humanos e a prevenção de violência contra criança e adolescente. Como tema transversal, o Estatuto de Criança e Adolescente. Quando você fala direitos humanos, quando você fala de prevenção de violência contra a criança e adolescente, de que você está falando? Direito. De direito. Uma vez eu reuni um órgão desses públicos aí, ligados à educação, ela falou, não, é porque a gente não quer trabalhar todo o direito. A gente tem alguns projetos de educação para a cidadania e direitos humanos. Eu falei, você já está, querendo ou não, você já está trabalhando o direito. Você não tem como fazer esse recorte. Não, o direito humano é uma disciplina, já é um eixo do direito de extrema relevância. Tá? Então não tem como você separar isso. Inclusive é desejável que você prepare a pessoa para ir recebendo esses conhecimentos ao pouco, de forma organizada e gradativa. Então isso já é o direito. Tá? Existem outros artigos também que vão nos falar sobre isso. Ainda dentro da LDB, você tem aqui o artigo 27. O que ele nos ensina? Ou o que ele determina? Que a educação básica deve ter difusão de valores fundamentais ao interesse social, direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Você está falando em direitos e deveres de cidadão, você falar em valores, você falar de democracia, você já está falando de direito. Isso é direito. O conceito de democracia ele é um conceito jurídico. Tem educador que pode questionar, não, você veio da filosofia. Veio, mas hoje, objetivamente, você trabalha pelo direito. A sociologia também trabalha esse tema, mas de uma outra forma completamente diferente. Então, você já está ensinando direito se você dizer isso. Tanto que nós vivemos num Estado democrático de direito. Já é direito. Ah, cidadãos. Como que você vai trabalhar a cidadania, que é um conceito jurídico? Está lá. Está lá na Constituição. A cidadania é um conceito jurídico. Tá? Então, já é. Isso já são determinações, por isso que eu falo, não precisa de mexer mais na lei. O que está faltando é um projeto de execução disso. Por isso que a nossa estratégia foi qual? Claro, tentar as leis, porque a nossa nação se acostumou com lei, ela gosta de ver lei. Mas muito antes disso, o que a gente está fazendo? A gente está pondo a mão na massa. Muito antes de ter lei, tinha aula dentro de sala. Por isso que deu certo. A gente pegava, vai até a escola e dá aula. Fala, até melhor jeito de você colocar matéria de direito na escola do que você colocar. Entende como é óbvio? Tem que colocar? Tem que colocar. Então vamos lá e vamos colocar, vamos pôr. Tem a aula, se tem aula, tem direito. Então passou a ter. Aí a pessoa fala, quero ter, vamos organizar, vamos oficializar. Então a técnica, o método, o plano é colocar a matéria, não é criar leis. A lei é um que vai surgindo no que veio. Mas então a gente quer dar as aulas. Este é, como diria Bulemark, né? Primeiro você abre o caminho, depois você cria normas. Então veja só, ainda aqui na legislação, o ensino fundamental terá o objetivo a formação básica do cidadão. Novamente formando cidadão. Compreensão do ambiente natural e social. O que é o ambiente social? O ambiente, ele vem da palavra entorno. Tanto que a gente não trabalha com a visão de ambiente, só o ambiente natural. Todo mundo fala, aula de direito ambiental. Acho que a gente vai falar de preservar a árvore, jogar lixo no lixo, beijar passarinho. Isso não é direito ambiental. Isso é uma parcela do direito do ambiente natural. Ambiente quer dizer entorno, é tudo que está à sua volta. Você tem o natural, mas você tem o social. Na verdade, o STF já tem várias outras classificações. Você tem cultural, você tem artificial, você tem diversas outras classificações. O ambiente do trabalho, que não se confunde com o direito, com a relação de trabalho. Sistema político. O que é isso? Isso é direito. Né? O que é a atuação política? Isso veio desde antes, né? Desde os Aristóteles já diziam, o ser humano, é impossível ele ser feliz, isso Platão falava, se ele não atua com a polis, se ele não atua com a cidade. Isso é atuação política, é você fazer alguma coisa para a cidade. Então sim, o que a gente faz aqui é uma atuação que interfere a política educacional de uma nação. Sim, e ele falava isso, ele fala, o ser humano ele tem um vazio quando ele não supre isso com a cidade. Quando você vive só a sua vida e não está conectado, é impossível você ser feliz. Isso Platão dizendo. Por quê? Porque isso vai contra
Todos os princípios da organização de sociedade, que vem de quê? De se associar. Nós somos sócios. Se você está aqui dentro da sociedade e quer viver dentro da sua bolha, por isso que esse vazio às vezes está dentro de você. Porque você não está atuando, você não está próximo, você não está sentindo o que você pensa, o que você acredita funcionar. Mesmo você fala, mas eu já adaptei minha carreira, eu já tenho dinheiro, eu já herdei, já casei, já fiz não sei o quê, já estou pronta. Aí que eles chamam, né, de o vazio glorioso. É o vazio glorioso. Você tem tudo, mas dentro você não sente que a coisa está acontecendo. Então, Platão nos ensinou dessa maneira. Você precisa de atuar, você precisa de fazer acontecer. Então, como você vai ensinar isso para um aluno se sem direito? Aí já é o direito. Valores que se fundamentam a sociedade. Novamente, crianças e adolescentes com base no ECA. Por fim, para não ficar falando muito de artigo, você já percebeu que isso aqui vai longe, tem artigo até. Mas eu quero te mostrar um estadual e um municipal. Estamos em Belo Horizonte, é este exemplo apenas. Aqui a Constituição Estadual de Minas Gerais, o que ela nos fala? Respeitado o conteúdo mínimo do ensino fundamental estabelecido pela União. Então aqui estamos falando especificamente de fundamental. Então que vem, o Estado vai fixar conteúdo complementar. Veja aí, autonomia do Estado em fixação de conteúdos. É o que ela está dizendo. O que ele deve assegurar complementamente ao que a base ou o plano de educação já nos estabelece? Formação política, sim, cultural e regional. Além de, vocês passaram por isso no Estado, no seu ensino médio? Vocês viram alguma coisa de formação política? Eu não sabia nada. O que mais que ele deve fazer? Garantir o ensino de filosofia, sociologia e noções de direito eleitoral. No ensino médio. Estou falando na sua faculdade de direito, não, que mesmo assim você não fez, a maioria, 90%. Que era optativa, né? Você não marcou lá. Direito eleitoral nas escolas públicas de ensino médio. E aí vem, Belo Horizonte. O que a lei orgânica do município de Belo Horizonte nos fala? Educação do consumidor, sistema político, formação política e cidadania. Então, cara, qualquer menino de primeiro período de direito, na hora que fala, precisa de mexer o que na lei para pôr direito? Nada, a lei já está mandando pôr direito. A lei já está mandando, só precisa de fazer acontecer agora. A lei já manda. Não tem mais o que pensar, o que escrever, o que modificar. Precisa, já está escrito. Então, essa é uma grande questão que a gente tem aqui.